Jesus e desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Vivendo em luta constante contra os fatores contingentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta paz, que passa a querer em forma duradoura. No começo são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau, ascende caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz, com indiferença pelas emoções do belo, do nobre, do sadio. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo, que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio, que antecipa a necessidade premente de outros valores. Lentamente desperta para realidades que antes não o sensibilizavam, e de repente passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. O psiquismo divino nele latente responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que sintoniza. O primeiro desafio de penetrar emoções novas o atrai, impelindo-o a tentames cada vez mais complexos, portanto mais audaciosos. Experimentando este prazer ético e estético diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos, que a partir de então já não cessam, desde que encerrado em ciclo qual a espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. Tudo na vida são desafios às resistências. A lei de entropia degrada a energia, que tende à consumpção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmos biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos não são um teste constante para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem a qual a vida perece. Tudo isso e muito mais na área dos automatismos fisiológicos, a interferir nos de natureza psicológica. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e nunca deve estacionar sobre pretexto algum. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. A sequoia culmina à altura e o volume máximo, célula a célula. O universo se renova e prossegue, molécula a molécula,
Facilidade é perda de estímulo, com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Embates no seu meio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos, que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para a qual viera. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou a cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadores, mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando sem ira ou medo. Passou aquele tempo, todavia, permanecem os resíduos doentios. Alterou-se a paisagem, não os valores, que prosseguem relativamente os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não guardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o. E nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual.